Voltamos com mais um bloco da edição do nosso podcast do EBC. E esse bloco a Alexandra prepara porque ele é especial, tá? Vamos fazer aquelas perguntas de sucesso, passar aquelas técnicas, aquelas dicas que vai transformar a vida da galera, dos empresários, das pessoas que desejam ter sucesso. Eu vou falar sobre técnicas de produtividade, vou perguntar o que a Alexandra fez que levou ela a ter esse sucesso, para que vocês possam anotar e pegar esse filho. Porque eu digo que o sucesso ele tem um caminho, Alexandra, e basta a gente percorrer. E quando a gente sabe as técnicas, o que a outra pessoa fez e ela teve resultado, nada melhor do que aplicarmos, né, ali e aí para adquirir os nossos resultados também. Então, Alexandre, vamos começar com uma leve. Eu gostaria de saber, eu amo livros, né? E aí eu vou passar uma técnica de leitura também, de produtividade de leitura. Eu gostaria de saber de você. Sabe aquele livro que fez a diferença na sua vida, que ou que você mais gosta, ou que tem técnica, ou que muda insights? Fala se você gosta de leitura, se isso mudou a sua vida, se qual que você mais gosta, dá aquela palhinha. Bom, durante a minha carreira eu li alguns livros, né, e me dediquei muito porque a leitura, ela traz insights, e esses insights são momentos de introspecção que são muito importantes. Mas o primeiro livro que eu li, e esse que começou realmente a minha carreira, foi O Sucesso é Ser Feliz, né? Roberto Chinayashi, que eu tive o privilégio, né, de já cumprimentá-lo por isso, e mudou, porque realmente o que ele fala é dedicação, né? Você tem que ter dedicação para chegar no sucesso. Sem dedicação, você não chega lá. Depois eu fui, ao longo dos anos, colocando algumas palavras. Eu gosto muito da insistência, persistência, você ser inconformado com o que você faz, para que todos os dias você realmente seja inabalável, incansável para alcançar e para ir para o próximo nível, para o próximo passo. Então, mas o primeiro livro mesmo foi Roberto Chinayashi, que aí falando muito de o sucesso é ser feliz, que fala realmente da dedicação. Não adianta você querer ter um sucesso trabalhando das 9 às 18. Você tem que entregar mais, você tem que se dedicar mais, você tem que fazer mais, você tem que realmente estudar mais, você tem que inovar mais, que é isso que realmente vai fazer a diferença. Uau! Pegou aí, né? Já o nome do livro, o que ele fala e qual a dica de sucesso. A técnica que eu vou passar para vocês de produtividade de leitura é: as pessoas às vezes falam assim para mim: "Ah, Yolanda, mas eu não tenho tempo de ler", né? Porque tanto faz ser criança, adulto, ou preto, ou pobre, rico ou branco, nós temos só 24 horas, certo, Alexandre? Certíssimo. E aí o que faz a diferença é o que nós fazemos nessas 24 horas. E a sua otimização do tempo é o seu grande diferencial aí na sua produtividade. Então, ó, se você quer ler um livro e você tem pouco tempo, a dica, a técnica é o seguinte: imagine, você pega um livro de 100 páginas, um livro simples. Tem um livro que eu gosto muito, eu vou deixar a minha dica, Sorte e Azar, é um livro muito legal. E aí o que acontece? Você lê 5 páginas por dia, durante uma semana você terá lido 25, durante um mês você terá lido 100 páginas. E a um ano você terá lido 12 livros. Então pense que eu sempre falo que é melhor o pouco do que nada, né? Se você ler 5 páginas do seu dia, gente, são 5 minutinhos, é no ônibus, é em pé, na hora do almoço, ou um momento. Hoje nós temos muito audiobooks, também serve a mesma regra. Ai, Yolanda, eu não gosto de ler, tem audiobook, ouve 5 minutinhos. Então, anota aí essa técnica que, se você não tem tempo, que são 5 páginas, garanto que você vai ler. Jana, vamos para a próxima. Ó, viu aí, né? Já estão anotando. A próxima nós falamos nos nossos blocos anteriores que nós passamos por dificuldade, que teve agora um momento, está falando sobre o bullying de mulheres, né, com mulheres. Mas me fala, qual foi o seu maior momento de dificuldade na sua carreira, né? E como você conseguiu superar isso? Qual foi aquela mudança de chave?
Eu tive vários momentos de dificuldade na minha carreira, né? Eu acho que eu não conheço ninguém que tenha construído sem a dificuldade. O ser humano, ele aprende através da dificuldade. Não quer dizer que eu concorde com isso, mas é assim que a gente aprende. Então, assim, na verdade, se a gente for olhar, todos os dias há uma dificuldade. A dificuldade do próximo desafio, a dificuldade do fazer acontecer, a dificuldade de metas, né? Eu sempre fui comercial e sempre fui movida por metas e a motivação. Todos os dias você tem uma dificuldade. Então, o que eu acredito muito é que a gente tem que matar um leão por dia e todos os dias vencer uma dificuldade. Para que isso é como você deu a dica, você lê, como que você lê 12 livros? Você lê 12 livros lendo 5 páginas. Como que você chega no sucesso? Sendo melhor a cada dia, fazendo um pouquinho mais. Então, agora, a resolução das dificuldades também é um complemento para o sucesso. Não dá para eu ir arrastando as dificuldades sem resolvê-las, que aí eu estou perdendo tempo, estou perdendo dinheiro, estou perdendo vida, e tempo é dinheiro. Acreditem, gente, tempo é dinheiro. Sim. Porque tudo que você for fazer aos 20 anos vai refletir aos 30, aos 30 vai refletir aos 40, e aos 40 você vai acabar refletindo aos 50. Caramba! Nossa, gente, olha que percepção incrível. Jana, fala para mim, qual é a sua maior qualidade? Você fala assim, cara, Yolanda, essa minha qualidade levou ao destaque. A determinação e a teimosia. Porque sério? Você é teimosa? Você tem que ser, né? Lógico que a teimosia, ela tem que ter um ponto de equilíbrio mínimo, né? Porque às vezes eu já conheci gente teimosa que a pessoa se prejudica em cima da inflexibilidade da teimosia. E aí muitas vezes você não consegue enxergar ao redor em virtude dessa teimosia aí, que na verdade é uma rigidez, é uma inflexibilidade. Agora, a teimosia por si só, se é algo que você acredita, você tem que percorrer e tem que ir atrás, porque só assim que você vai se diferenciar. Então, se há algo que eu acredito que aquilo vai dar certo, aquilo vai ser um bom negócio, ou aquilo faz sentido para o negócio, ou para a equipe, ou para alguém, às vezes naquele momento não é o melhor momento de insistir, mas eu paro e volto e tento, num segundo momento, trazer aquele negócio, ou aquela planilha, ou aquele processo, ou aquela inovação que eu acredito. E tem dado certo. Poxa, que legal, olha aí, o pessoal que é empresário já pega esse feeling dessa dica aí nas empresas, né? Alexandre, fala para mim, um pouquinho da sua história. Eu sei que você tem 30 anos, né, que tá aí no mercado. Um pouco mais, né? Olha aí, gente, um pouco mais. Você tem uma vivência incrível. E hoje você é CEO, né? Me fala um pouquinho da sua história. Fala assim, Yolanda, foi assim que eu comecei. Eu, por exemplo, tive uma parte da minha vida, né, que eu fiquei só estudando, depois eu passei em concurso, e aí eu tive uma dificuldade que minha avó ficou doente, e eu estava em outra cidade, né, que eu tinha passado em concurso fora, então eu tive que abandonar o concurso e voltei, né, então eu tive que começar do zero, aí fiquei desempregada, depois trabalhei em empresa privada. Então, assim, na minha trajetória eu tive uns altos e baixos. Me conta um pouquinho, assim, da sua história de sucesso, do seu alto e baixo, e hoje como você está. Nossa, eu precisaria de um... Não, assim, gente, não. Porque são muitos anos. Mas assim, eu não tive só altos e baixos, eu tive avalanches também, né? Essa eu gosto, essa parte eu gosto. Que vieram e derrubaram mesmo. Então, eu já tive quedas, já tive altos, já tive baixos, já tive medianos. E aí, você vai todos os dias tentando sustentar isso. Para quê, né? Para realmente se superar. Até porque existem momentos que você não tem outra alternativa. Você tem que ir lá e tem que fazer. Então, faça o que tem que ser feito. Adianta para...
legal, isso tudo é bonito e tal, mas não dá, você tem que levantar e você tem que fazer o que tem que ser feito, né? Então, eu comecei, às vezes a gente vê hoje em dia as pessoas pegando alguns pontos da sua vida, né, e montando storytellings, aquela coisa romântica para trazer uma conexão com as pessoas. Não, eu tive uma realidade que é uma realidade que aos 7, 8 anos, eu vendia saquinho de lixo com o meu irmão de porta em porta. A gente fazia ali, pegava muitas vezes, né, os pisca-pisca de árvore de Natal e passava. Eu, aos 17 anos, para ganhar a bolsa de estudo, eu trabalhava sábado inteiro dentro da escola, e aí fazia estágio e ainda estudava. E à noite, no Natal, eu fazia trabalhos, né, de vendedora no shopping. Então, eu não conheço outra forma que não seja se dedicando e trabalhando para que a coisa aconteça. Então, eu falo sempre para as pessoas, tive o privilégio de fazer MBAs, de fazer viagens internacionais, mas a minha primeira viagem internacional, viagem de verdade, foi aos 36 anos. Mas por que isso? Porque eu ganhei uma premiação, porque eu batia todas as metas, né? Sempre fui recordista, porque eu acho que se a empresa te dá uma oportunidade de você crescer, você tem que honrar aquela oportunidade pela empresa e por você, principalmente. Então, todas as vezes que eu tive oportunidades, eu acredito que eu entreguei o que eu podia naquele momento e o que eu tinha de melhor, e isso foi me trazendo retorno. Então, quando eu fiz essa viagem me abriu, né, muitos horizontes, mas foi aos 36 anos já. Eu cheguei a ficar 6, 7, 8 anos sem férias. Por quê? Porque você acaba tendo que abrir mão de muitas coisas. Então, a minha pergunta é: o que que você está preparado para abrir mão? Eu abri mão de muitas coisas, de muito lazer, de férias, de horas de descanso, para poder ir lá e entregar e me dedicar a entregar mais. Então, infelizmente, hoje a gente percebe que não é todo mundo que está aberto ou que está preparado para abrir mão de alguma coisa para poder potencializar outra. Então, a minha dica aí para quem quer realmente. E aí, eu vou contar para vocês aqui. É uma delícia eu poder chegar aqui com 30 anos e poder, me sinto honrada de poder, de alguma forma, entregar um pouquinho do que eu vivi, do que eu passei, para que inspirar alguém a fazer o mesmo, né? Porque muitas vezes a gente acha que vai cair do céu, vai acontecer um milagre, vai aparecer um gênio, né? Uma lâmpada mágica, ou vou jogar na loteria. Gente, isso é ilusão, isso só tira a tua energia. Então, se dedica, faça acontecer todos os dias melhor do que ontem. Então, eu acho que esse é um grande aprendizado. Então, tive a oportunidade de fazer viagens, tive a oportunidade de estudar fora, tive a oportunidade de morar fora, mas foi tudo mesmo com muitos altos e baixos e grandes avalanches, que algumas chegaram a me derrubar sim, né? Cheguei a cair algumas vezes durante toda essa minha trajetória, mas você tem que levantar. Então, muitas vezes a gente não pode se abalar com o que te afetou. Você tem que simplesmente levantar e fazer acontecer. E fazer acontecer melhor. Uau! Eu queria muito, né, falar que existe uma fórmula do sucesso, que a gente não é herdeira, quem sabe a gente deixa uma herança, mas a gente não nasceu herdeira, né? Tem uns clichês que falam muito isso, né? Mas a gente sabe o tanto que nós ficamos fortes diante de tudo que a gente passou. Eu falo que o básico funciona, pessoal. Viu aí? Eu queria muito falar que a Alexandra é uma mega, sim, mulher de sucesso, porque teve uma fórmula mágica, mas ela veio para falar para vocês que o básico funciona e quando você faz bem feito, quando você tem determinação, quando você põe a mão na massa,
o que você está disposto a fazer. É mais você. Quando nos outros blocos nós falamos sobre tomar as rédeas da vida, sobre ser protagonista, é essa questão de você tomar decisões, de você se esforçar, de você realmente. Para que você está dizendo não? Para que você está dizendo sim na sua vida? Ela falou que eu achei muito interessante isso, Alexandra, quando você fala que o que você faz hoje reflete, né? As pessoas às vezes estão correndo para onde, como a gente já havia dito, e aí essa questão é muito importante. Poxa, o que você está disposto? Você ficou 8 anos sem férias, né? Eu, no meu primeiro concurso, eu estudei por muito tempo, eu estudava 14 horas por dia, né? Hoje, aos meus 35 anos, né? Eu sou funcionária pública já desde os 18, então tem muito tempo. Estou nessa área como embaixadora líder e empreendendo como mentora, né? Essa diversidade de crescimento. Por quê? Porque, gente, teve momentos que eu disse não para festa, para curtição. Queria muito, né, igual a Alexandre, dizer que eu estou aqui num patamar, né, de sucesso, podendo inspirar vocês, dizer que teve uma fórmula mágica, mas não teve, né? Então, assim, entendam que as decisões que vocês tomam hoje, que os nãos que vocês falam e as suas atitudes determinam a sua produtividade, que é o seu resultado. Alexandre. Outra dica, outra coisa que funciona, e cada vez eu tenho certeza que funciona melhor, é o ambiente que você está. Uau. O ambiente que você está, ele vai te levar para o próximo nível. Talvez para um nível que você nem imagina aqui. Quando você toma a decisão de estar entre pessoas que estão maiores, querem ser maiores, independente de classe econômica, independente de quanto de dinheiro, independente da posição hierárquica que está, tudo muda na sua vida, né? Então, você sim, a média das 5 pessoas que você... e aí, cada vez que eu elevo essa minha régua, maior eu fico. Maior, não para competir ali com as pessoas que estão comigo, mas maior comigo e para mim mesma, para as pessoas que eu amo e que me rodeiam. Então, você tem que sempre ter um propósito, esse propósito de ser maior e alcançar o próximo passo. Isso quem vai levar também são as pessoas que estão ao seu lado, né? Outro dia eu estava falando com um amigo, eu quero, né, quero parar de beber. Tá, se ele quer parar de beber e ele tem ali no meio dele só pessoas que bebem, não dá para querer. Eu quero emagrecer. Tá, se eu tenho ali no meu meio só gente que... Não dá para você querer uma fórmula, dado uma situação... Gente... Não dá para querer uma fórmula mágica sem você se dispor a abrir mão de algumas coisas. Então, muitas vezes, por mais sofrido que seja, tem gente que você vai ter que deixar para trás. Ela vai com você, mas dentro do teu coração, porque você está disposto a passar um próximo passo e estar com pessoas que querem mais naquele momento, ou querem mais viagens, ou querem mais conforto, ou querem mais conhecimento, ou querem mais carreira. Alguma coisa a mais você tem que querer, porque esse propósito vai te levar para o próximo passo e vai te mover. As pessoas, elas se movimentam por propósitos, elas se movimentam por algo que elas acreditam, ou elas podem se movimentar também por alguém, pela sua família, pelas pessoas que você ama. Mas esse querer, ele é fundamental. Querer e se dedicar. Nossa, Jana, é tão incrível você falar isso, porque o que acontece? Aqui, o nosso público ele é bem diverso, mas uma área, né, você como empresária, digamos que o nosso público-alvo, essa dica vai para vocês, que, como a Alexandra falou, que o sucesso, né, é essa junção de você estar entre os melhores. Não pense, pessoal, que é uma concorrência. Não, porque a Alexandra por exemplo, vende bombom, eu não posso vender bombom. Por que não? Alexandra, você tem 5 sabores? Eu tenho 3, me ensina 2. E aí você vai crescendo. Então, assim, sabe, essa inteligência
Emocional, essa perspectiva de você estar entre os melhores te faz crescer. Te faz ter uma produtividade, te faz ter lucro. Por quê? Porque quando você está entre os melhores, você quer ser sempre melhor. E aí o que acontece? Gente, tem não sei quantos, acho que só no Brasil tem mais de não sei quantos milhões de pessoas. Você imagina no mundo inteiro, você pode vender hoje em dia com a tecnologia, né? Você pode vender para fora, você pode vender, enfim, para vários estados. Então, isso que você falou, Alexandre, foi muito incrível sobre essa junção de você querer estar entre os melhores, de você ser melhor, de você crescer, de você melhorar, né? Então, nossa, foi muito É incrível. uma decisão. É uma E decisão. hoje já temos grupos de mastermind que trazem isso, né? Então, o empresário, ele fica muito sozinho, né? Tá aí o Elos que mostra isso. Então, muitas vezes o empresário, ele tá sozinho, ele tá solitário, ou na sua cidade, ou na sua própria família que não acredita no que ele está empreendendo. Sim. Então, quando você busca treinamentos, eu acredito demais nisso, eu trabalho com isso, mas eu acredito nisso, eu vejo essas transformações acontecerem. É você buscar conhecimento, é você buscar pessoas que estão alinhadas com o que você quer e o que você acredita. E quando você está nesse meio propício para o crescimento, não tem outra alternativa. Você vai junto e vai crescer, sim, junto com isso. Lógico que tudo isso aliado à gestão. Muitas vezes, e aí uma dica para os empresários, a gente vê muitos empresários crescendo, estou crescendo. Cuidado com a gestão. Uma hora a conta chega. Uau. Você tem que ter gestão financeira, você tem que ter gestão comercial, você tem que ter gestão de produtividade, você tem que ter um RH, você tem que ter uma área administrativa. Então, a gente vê muita gente crescendo e aí chega a determinar por que parou? Por que a minha empresa parou? Por que agora eu não faturo mais tanto? Por que o meu lucro não está vindo? Porque você esqueceu da gestão. Então, quanto antes você se preocupa com a gestão para sua empresa crescer, mais sucesso você vai ter. Porque senão, vai ter uma hora que você vai ter que parar e voltar. E isso tem um preço. E nem todo mundo tem essa percepção. A gente viu, sim, muita gente crescer na pandemia. Isso foi maravilhoso, foi ótimo, uma super oportunidade. Mas a gente vê muita gente também sofrendo agora a consequência da pandemia, porque existiu uma demanda reprimida. Cuidado, gente. Cuidado com demanda reprimida. Eu tenho uma demanda reprimida, de alguma forma a sociedade, ela vai lá, consome aquela demanda, o empresário cresce e aí ele acha que aquilo vai continuar. E muitas vezes não é assim que funciona. E aí você precisa realmente se preparar para o próximo passo do crescimento da sua empresa. Tá? Essa é uma dica aí que eu vivo todos os dias isso, a gente vê muito, principalmente infoprodutores, né, que cresceram durante a pandemia e muita gente oferecendo fórmula mágica. Deixa eu falar uma coisa, até a fórmula mágica tem um preço. Né? Então, estou vendendo. Até a fórmula mágica tem um preço. Então, assim, só toma cuidado, tenham percepção, não acreditem também em tudo que a internet diz, porque a gente vê muita coisa na internet que infelizmente ali... Ou, às vezes, a internet, ela diz algo para mim, serve para mim, às vezes não serve para você, às vezes não serve para o outro, mas serve para alguém. Mas a gente tem que ter um pouquinho mais de evidências de como as coisas são, para que a gente não caia aí em alguns golpes do vigário. Nossa, Chandra, você falou isso, me veio à mente, minha avó é muito sábia, né? E aí, como os avós, como as pessoas mais velhas. E ela me contou, eu vou contar para você, uma parábola, né? Minha avó contava como uma historinha, mas é uma parábola sobre justamente esse feeling que você falou, para ter cuidado sobre a verdade, né? Sobre o que eles estão apresentando e o que é mentira. Dizia assim, um dia na floresta se encontrou a verdade e a mentira. E a mentira chamou a verdade para tomar um banho no rio. Aí a mentira entrou no rio, né? Se despiu e entrou no rio. E chamou a verdade, falou: verdade, vem, a água está ótima. A verdade, meio desconfiada, pensou:
será que eu tiro a roupa, me despeço e entro no rio? Ela falou assim, então tá bom, vou confiar na mentira. Então, a verdade se despiu e entrou na água. Logo, assim que a verdade se distraiu, a mentira saiu, vestiu a roupa da verdade e foi embora. A verdade se recusou a se vestir de mentira e saiu nua pela floresta. Minha avó dizia que é muito mais fácil as pessoas enxergarem uma mentira vestida de verdade do que a verdade nua. Exatamente. Então, essa questão das pessoas quererem fórmula mágica, essa questão do conto do vigário, gente, tudo tem um preço. E essa conexão de estar, como você lembrou do nosso clube dos empresários do bem, é justamente para isso, pessoal. Para que nós possamos estar junto e nos ajudarmos a crescer. Por quê? Para que você não caia nessa questão de, teve o crescimento, igual a Alexandra explicou, mas se você não tem um planejamento, se você não tem uma organização, se você não tem suas metas definidas, chega um momento que você vai precisar. Então, quando você trabalhar, as pessoas falam assim, Yolanda, o que é ser produtivo? Gente, a produtividade vem dos seus resultados e você não terá resultados se você não for organizado, se você não tiver planejamento, se você, né, não tiver ali um passo a passo. E as pessoas às vezes querem pular, Alexandre, esse passo a passo, né? E é incrível você trazer, gente, eu já vi muitas pessoas famosas, já vi muitos podcasts, mas eu vou falar para vocês que eu nunca vi uma pessoa tão sincera quanto a Alexandra. Eu falei assim, gente, deixa eu te falar uma coisa, não é assim, não tem fórmula mágica, não tem mãozinha na cabeça, você vai botar a mão na massa, você tem que ter cuidado, você não cai no conto do vigário. Então, assim, imagina quanto isso me custou. Pois é, né? Acho que as avalanches, foram algumas, foram aí. Vivência, pessoal. Acreditem. Se vocês, a pessoa que fala, ela tem propriedade, e a Alexandra tem propriedade para falar para vocês que tem o caminho a ser seguido, e esse caminho, sim, tem uma forma, ela não é mágica, ela é muito mais de ação, ela é muito mais de sabedoria, de determinação, de resiliência, palavras que ela falou que me impactou bastante, né? E desse feeling, porque eu acho que a questão da conexão, hoje nós duas estamos aqui trabalhando, passando esse conhecimento, passando dicas, passando técnicas, né? Apresentando algo para vocês que pode fazer a diferença aí no meio empresarial, aliás, que faz a diferença no meio empresarial, né? Com segurança e com uma pessoa que tem resultado para falar para vocês que isso dá certo, né? Uhum. E se aqui eu conseguir impactar uma pessoa, se fizer sentido uma dica, isso já valeu tudo. Porque é para isso que a gente está, para deixar alguma coisa e fazer com que as pessoas não passem, de repente, por algumas avalanches de altos e baixos que a gente passou. Nossa, eu queria muito agradecer, queria que você deixasse uma mensagem, você passou tantas dicas, você passou tantas informações, né? Eu espero que o pessoal tenha anotado aí essas dicas de produtividade. Gente, não veio para trazer fórmula mágica para dizer que, jogar aqueles vídeos, igual a Alexandra falou, que incrível, né? Pega só os pedaços bonzinhos. Hoje a gente veio mesmo trazer polêmica, os outros blocos tá cheio de informações muito, muito importantes. E, Alexandra, deixa para o pessoal aí sua mensagem. Mais 3 tapas na cara aí, porque foi só tapa. Acho que a dica é honrar, né? Honrar e respeitar. Respeitar o seu trabalho, respeitar as pessoas, respeitar e honrar o seu cliente. Nós não falamos aqui muito de clientes. Quem sabe um dia a gente não volta para falar de gestão de clientes. Eu sou apaixonada pelos meus clientes, apaixonada por cada um. A gente tem que honrar realmente a pessoa que compra de você, a pessoa que está ali, te deu aquela confiança em estar com você. E gestão de pessoas, acolha as pessoas, procure inteligência emocional, se cuidem e eu acho que a gente está aqui para construir. Construir é uma das palavras que também ela rege a minha vida, né? A gente tem que construir alguma coisa
todos os dias. Então, construam para que quando vocês chegarem na minha idade, vocês possam também estar aqui com essa oportunidade de passar aí com propriedade, não com historinha. Eu não li um livro e estou vindo aqui falar. Eu vivi tudo isso. Infelizmente, a gente vê muita gente comunicadora aí que lê livros, lê histórias e replica aquilo, né? E aqui não. É uma questão prática de quem vivenciou e teve experiência para isso. Então, é uma honra poder estar aqui com vocês. Eu só tenho a agradecer. Eu sou muito grata, né, pela oportunidade. E também faço das minhas as palavras da Alexandra, porque o que nós temos aqui é legitimidade para estar falando. A gente sabe de onde a gente veio, o que nós passamos, todas as nossas dificuldades. E se hoje nós estamos aqui é porque nós vencemos. E não vencemos porque estávamos lendo o livro somente, mas porque nós estávamos vivendo a nossa vida, decisão. Então, gente, vem fazer parte desse clube dos empresários do bem. Esse nosso podcast para vocês terem muitas informações especiais. Anotem as dicas, deixe os comentários aí e até o próximo.